Lucas capítulo 13, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Fecha os olhos, vamos orar mais um pouco. Deixa aberto aí Mateus 13. Querido e precioso Deus, a quem devemos toda honra e toda glória, a quem devemos reverência e temor. Ó Deus Santo, perdoa as nossas debilidades. Ó Deus Santo, perdoa as nossas incoerências, Senhor. É o Senhor quem deve receber glória nesse culto, Senhor. É o Senhor quem deve ser louvado, mencionado aqui. Que isso ocorra nesse púlpito, Senhor. Que a graça do Senhor permeie esse auditório. Que o temor do Senhor se assenhore dos nossos corações. E que o Espírito Santo tenha liberdade para atuar profundamente nesse lugar, tomando mentes e corações dos mais duros aqui presentes, a sua soberana e absoluta vontade. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, esse texto, vai falar muito com você, porque isso aqui está narrando a história da maior parte das pessoas que estão aqui. Vai narrar a história de, talvez, de um período da nossa vida, que você já passou, ou um período que você está passando, ou talvez você pode passar, ou talvez toda a sua vida cristã consistiu nisso aqui. Jesus está pregando numa sinagoga. A palavra sinagoga no grego quer dizer assembleia. Era uma reunião dos judeus, era uma espécie de culto judaico, onde os sacerdotes abriam a Torá, liam os profetas, faziam o seu sistema de culto. E Jesus, por ser um rabino da Galileia e trazer uma nova lei, que é a do Sermão do Monte, que nós não vamos trazer hoje, porque eu cheguei de viagem, fica para a semana que vem, o Sermão do Monte. Ele, depois dos seus discursos, ele não era bem aceito e provavelmente ele seria expulso da sinagoga. Mas eles eram obrigados a recebê-lo na sinagoga, porque onde Jesus ia, as multidões se aglomeravam. Então, como as multidões já cercavam aquela sinagoga, e qualquer hostilidade contra Jesus podia significar o apedrejamento da multidão sobre os judeus, então, por certo tempo, eles toleravam Jesus. E ali ele estava ensinando num sábado, o dia do descanso do judeu. Apareceu uma mulher ali, com uma enfermidade, encurvada. Ela estava há 18 anos. E o Senhor cura aquela mulher milagrosamente, e ela tem a sua coluna, ela volta à sua posição ereta. Ocorre com ela uma operação divina, e aquela mulher, ela é curada. Mas eu quero discorrer aqui, através desse texto, o estado que nós muitas vezes nos encontramos, sem forças para lutar, sem condições de lutar, sem ânimo para lutar, sem a
qualquer condição de reagir. Talvez seja esse o seu estado. Talvez há muito tempo, há 18 anos, essa mulher fazia de tudo, mas ela não conseguia se endireitar. Ela não conseguia se pôr de pé. Ela não conseguia voltar à sua forma original. Então ela se rendeu. E ela ficou por 18 anos naquela posição. Talvez esse seja o seu estado. Você se rendeu à situação. Você se submeteu ao encurvamento da sua vida. E você não tem condição alguma de sair dessa situação. Você não tem força alguma para mudar a sua realidade. Você não tem forças para mudar o perfil da sua vida. Esse é o retrato de muitos cristãos. Esse é o retrato de muitas pessoas que estão na igreja. Esse pode ser o seu retrato. Você caminhou até um ponto, até um limite, e daí você não consegue ir mais longe. Você não consegue atingir nada mais, nada além disso que você chegou. Você não consegue se desvencilhar mais do seu problema, do seu fracasso, do seu pecado, do estado que você se encontra. Era o estado dessa mulher, sem forças, sem condições de lutar. O interessante, eu vou discorrer aqui, é que essa mulher congregava, ela estava presente numa sinagoga. E ela estava presente e ela estava encurvada. É o retrato de alguns cristãos que não deixam de ser cristãos, continuam frequentando os cultos, participam de algumas atividades, sobretudo continuam enfermos, doentes, continuam cativos, presos, e decorridos anos não há qualquer progresso, não há qualquer mudança. Culto após culto, pregação após pregação, campanhas após campanhas, circunstâncias espirituais após circunstâncias, e não ocorre nada, porque essa pessoa não tem mais força, não tem poder de reação, não esboça qualquer reação, então ela se conforma com seu estado putrefado, estagnado, sonolento, débil, inerte. Talvez você tenha ciência, você está cônscio do seu estado. Ninguém está aqui com dor dizendo, eu não tenho nada. Ninguém está aqui lutando com o pecado dizendo, eu sou santo. Ninguém está com crise em casa dizendo, só vitória. Você tem consciência do seu estado, mas não consegue sair dele. Você tem consciência que o pecado está te matando, mas não consegue lidar com ele. Você tem consciência que está perdendo o controle da casa, da família, do casamento, dos filhos, mas cada dia você está mais desencorajado, incrédulo, sem força, sem fé. A razão ainda não te foi tirada. Há um fio ainda em você de coerência, de bom senso, de lucidez para entender que o seu estado é precário. Todavia, você não tem forças para sair dele.
você não tem menor força, você não tem a menor domínio sobre esse pecado. Não tem o menor domínio sobre essa falha no seu caráter. Era a situação dessa mulher. Sem força. Sobre isso que eu vou falar. Primeiro, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que essa mulher sofria de uma enfermidade e ela estava encurvada. Primeiro, encurvada. Presta atenção. Essa mulher sofria de um mal. Você já deve ter visto pessoas assim nas ruas, que tem um problema tremendo na sua espinha, na sua formação óssea, e elas ficam encurvadas e elas andam assim, elas não conseguem se erguer. Aquela mulher estava sofrendo disso. Ela se encurvou, ela se dobrou. Talvez, meu irmão, os problemas que você passou, preste muita atenção, as crises que você enfrentou, os pecados que você descobriu, te encurvaram. Você sucumbiu ante a prova, você se curvou, se dobrou, você foi vencido pela crise, foi vencido pelo mal, você se dobrou àquele pecado, ele te dobrou, ele te subjugou, e subjugou mesmo, hein? E te venceu. Esse encurvar da mulher aqui, presta atenção, fala de uma luta que foi travada, o espírito contra a carne, Satanás contra o povo de Deus, o pecado contra a justiça, a prova contra a vitória, e ele venceu. Ela se curvou, ela se dobrou, se envergou. E talvez você sofre da síndrome do encurvamento. Você sofre da síndrome do encurvamento. Às vezes você perdeu, foi derrotado pelo pecado. O pecado te dobrou. Na luta contra o pecado, você não resistiu até o sangue, e ele te dobrou, ele te subjugou, ele te venceu, ele te dominou e você se prostrou. Você se prostrou para o pecado. A tentação, o desejo carnal, a concupiscência, todas as formas lascívicas ou lascívias do seu ser te encurvaram, foram mais fortes do que você, te subjugaram, te derrotaram, consumiram cada nervo, músculo seu, consumiu cada nervo, músculo seu e te dominou. Essa é a sua situação. Talvez uma crise, a incredulidade, o desânimo, a violência da prova, da tribulação, pois você de joelhos te curvou, te dobrou, foi mais forte que você. Essa mulher sofria de uma enfermidade que o encurvou. Quantas lutas que você tem passado, crises que você tem enfrentado, problemas que não te dobraram,
Esse dobrar, presta atenção, significa se render, significa prostração, significa deserção, desistência, o jogar da toalha, o bater do sino. Oh, meu irmão, esse significa que você se rendeu à inércia, se rendeu à apatia, se rendeu à incredulidade, se rendeu ao pecado. Ele foi mais forte, a prova foi mais forte, a depressão te dominou, o mal te pegou e você se dobrou. Todavia, se dobrar não foi apenas um ato único, foi um ato contínuo. Dobrou e permaneceu dobrada, curvou e permaneceu encurvada. Mas notem ainda que era um espírito de enfermidade que causara isso. Adivinha o que eu vou falar? A fonte do mal daquela mulher era espiritual. Era um demônio que estava alojado nela, que o deixava curvada. Satanás te dobrou. Satanás te venceu. A Bíblia não diz que ele não pode vencer. A Bíblia não diz que lutamos por lutar, que a vitória já é nossa. A Bíblia diz que podemos perder, podemos ser derrotados, podemos falhar. Foi um espírito maligno, um demônio do inferno que dobrou aquela mulher. Vós não tendes que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E nessa luta contra Satanás, ele te dobrou. Talvez esse seja o seu estado. Satanás te venceu. Satanás foi mais poderoso. Satanás investiu com seus torpedos mortíferos, as suas setas, os seus dardos, a sua sedução, as suas tentações, as suas ciladas, os seus ardis, e você caiu, perdeu. Ele foi quem dobrou essa mulher. Ele pode ter dobrado você. Ele pode ter dado a volta por cima. Ele pode ter usado uma brecha. Ele pode ter ganhado terreno no campo. Ele pode ter infectado, enfermado, diluído, disseminado, cegado, endurecido, aprisionado, escravizado, de forma que você perdeu as forças. Perdeu a reação, perdeu o domínio, você caiu no seu laço, você caiu no seu ardil, você caiu na sua armadilha, e ele investiu tanto, que ele te curvou. Ele investiu 3 anos no ministério de Judas, derrotou Judas. Ele investiu 3 anos no ministério de Pedro, derrubou Pedro. Depois Pedro se ergueu. Ele derrubou Davi. Quando cirandou Davi no terraço do palácio, Davi cometeu um adultério e um assassinato. Satanás te encurvou. Quanto tempo ela ficou nesse estado? Presta atenção, eu não cheguei onde que eu quero. Você vai ver onde que eu vou chegar. Pastores.
Dona Dora, a senhora já imaginou há 18 anos, indo no banheiro, tomando banho, trocando roupa, dormindo? 18 anos. 18 anos. 2 décadas. Você acha que é tempo demais para uma mulher de idade? 18 anos. Agora volta no quê? Uma vez ele tendo, presta atenção, uma vez ele tendo conseguido te dobrar, agora a estratégia dele é fazer com que você permaneça dobrado. Você já percebeu que você não consegue se erguer há mais de um mês, 1 ano, 2, 5? Você já percebeu que você não tem a menor, você não esboça a menor reação? Porque é isso que Satanás faz. Ele encurva e ele faz com que permanecemos encurvados. Ele faz com que joguemos a toalha, desistamos de lutar. Ele drena a nossa força de tal maneira que nós não conseguimos nos reerguer. Estado contínuo. 18 anos caindo no mesmo pecado. 18 anos tendo problema na mesma área. 18 anos sendo vítima de enfermidades, 18 anos tendo crises financeiras agudas, 18 anos sem pregar o evangelho para ninguém, sem trazer ninguém para a igreja, sem formar um discípulo, sem ter qualquer êxito ministerial, 18 anos sem ter nenhuma vitória sobre o pecado, nem uma semana de santidade, nem um momento triunfante, 18 anos à mercê da crise, à mercê do mal, 18 anos com os grilhões do diabo no pescoço, rastejando com as mãos no chão e no mais profundo cativeiro. Escuta agora. Você leu o texto? Você entendeu ele? Não está dizendo que ela nasceu assim. Não está dizendo que ela saiu do ventre encurvada. Está dizendo que ela estava assim há 18 anos. Fazia 18 anos. Significa que nem sempre ela foi assim. Nem sempre você foi assim. Nem sempre você foi carnal como agora. Nem sempre você foi promíscuo e imoral como está sendo. Você um dia, essa mulher um dia já esteve de pé. Um dia já foi uma cidadã normal, saudável. Um dia já foi uma mulher digna. Deus está dizendo a vocês, nem sempre vocês foram assim. Vocês já foram crentes fortes, robustos, santos, homens de oração, mulheres de oração. Vocês já tiveram uma vida financeira digna, uma vida profissional digna, já tiveram um casamento sólido, já gozaram de saúde espiritual, já gozaram de sucesso ministerial. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Há 18 anos. Não está dizendo toda a vida. Não é sua história, meu irmão. Você um dia já veio para o culto com alegria. Hoje não vem mais. Você um dia já teve fome de ler a Escritura. Hoje não tem mais. Você já fez jejuns poderosos. Hoje não aguenta mais. Você já quis pregar o Evangelho para toda a criatura da terra. Hoje você não tem interesse de pregar para ninguém.
Você já teve dignidade profissional, dignidade financeira, dignidade conjugal, dignidade familiar. E hoje está tudo curvado, prostrado. Nem sempre foi assim. Já foi ereta, vigorosa, forte, feliz, saudável. Mas o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com essa mulher? Você já viu que coisa trágica? Quem via aquela mulher, o estado que estava aquela criatura, 18 anos encurvada, o quanto essa mulher não envelheceu, adoeceu, o quanto ela não foi excluída, quantos males não foram provindos daquela enfermidade. Se ela falasse com algum conterrâneo seu da juventude, dizia: você já foi uma mulher bonita, você já foi uma mulher vigorosa, saudável, uma excelente mãe, uma dona de casa, olha o seu estado. A mesma coisa, quem acompanhou o seu início, a sua trajetória, já disse: você já foi um homem de Deus, você já foi uma mulher de valores superlativos. Nem sempre você foi assim. Nem sempre você foi essa pessoa abatida, desencorajada, incrédula, infeliz, desanimada, pessimista, fraca. Nem sempre você foi essa pessoa desonesta, desrespeitosa, fracassada. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Agora presta atenção nisso. Presta atenção. Sabe o que é o que mais dói aqui? Ela tinha consciência do estado que ela estava. Por quê? Ela estava participando de um culto, ela estava numa sinagoga, ela ouviu falar quem é Jesus. Você tem consciência do seu estado. Você tem consciência da sua situação. Você, presta atenção, sabe que as coisas não estão funcionando bem com você. Você sabe que o organismo está em alguma parte enfermo, febril, comprometido. Você sabe que não está bem. Você sabe que não é mais o mesmo homem. Você sabe que não é mais a mesma mulher. Você sabe que não tem mais aquela força. Você sabe que não tem mais aquela disposição. Você sabe que o nível de santidade baixou. Você sabe que não consegue mais se concentrar para orar. Não consegue mais ter vigor, sequência, regularidade na vida devocional. Você sabe que as coisas não andam bem com você. Você sabe. Você tem consciência. Quer mais? Você sabe que é Satanás. Você sabe que tem um demônio, uma hoste, uma força na sua casa. Você sabe que tem uma opressão, uma influência demoníaca por trás disso.
Você sabe que é o príncipe do inferno. Você consegue sentir os dardos dele. Você consegue sentir as setas. Você consegue discernir a voz dele. Você consegue ouvir o sussurro do seu bafejar. Você consegue ver a cauda dele perambulando pelos corredores da sua casa. Você consegue ver as digitais negras dele te perseguindo. Você sabe que ele está à espreita. Você sabe que ele se alojou, se instalou em alguma área da sua vida. Você sabe. Acompanhe comigo agora o verso 11, parte B. Lucas 13, 11b. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Mais uma vez. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olhem todos para mim. Ela sabia que estava naquele estado. Um corcovado aqui. Imagina a coluna. Imagina a formação óssea daquela mulher, se fosse fisicamente para ser restaurada. Uma cirurgia com 30 cirurgiões, que seria feita em uma semana, se ela sobrevivesse. Ela sabia, porque uma pessoa que tem um demônio residindo em si, tendo uma vez ela experimentado do dom perfeito, que vem direto do Pai das Luzes, ela sabe discernir que o cálice que ela está bebendo é o cálice dos demônios. Ela sabe que tem um espírito mau sobre ela. Ela sabe que os tormentos que ela sofre, as ânsias, o desconforto, não pode prover da graça de Deus. Mas o texto diz que ela não podia se endireitar de modo algum, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma. Ela não tinha a menor condição de se endireitar. Talvez é a sua vida. Você tem consciência que está no pecado, que está se esfriando, que está se desviando, que está morrendo na fé, que a sua família está toda se apodrecendo, mas você não tem forças para lutar, você não consegue se endireitar de maneira nenhuma, você não consegue vencer isso de jeito nenhum. Ela não tinha forças. Sem de modo algum poder se endireitar. É a sua vida, pastor. Eu tenho consciência. Eu estou assistindo no espelho a minha vida ruir, eu estou vendo a minha derrocada, eu estou assistindo a oportunidade que Deus me deu passar, eu estou vendo a destruição moral da minha vida, a destruição espiritual, eu estou vendo a decomposição, eu estou perdendo tudo que eu granjeei na fé, tudo que o Senhor me deu por sua graça. Eu estou vendo a minha fé morrer, minguar, o meu ministério ser diluído, ser reduzido a cinzas. Eu estou vendo, mas eu não tenho forças para reagir, eu não tenho condição, eu não tenho domínio sobre a situação, eu não consigo me endireitar de forma nenhuma. Eu não consigo vencer esse pecado de forma nenhuma.
Eu não consigo, pastor, voltar ao primeiro amor de forma nenhuma. Eu não consigo orar, pastor. Eu não consigo ter uma vida de oração de forma nenhuma. Eu não consigo. Eu não consigo. Era o estado dessa mulher. Não conseguia. Não tinha força. Você tem uma ideia de quanto essa mulher tentou? Quando ela foi procurar ajuda médica, curandeiros, orações, remédios, médicos, o tanto que ela deve ter tentado na cabeceira da cama, pela sua própria força, e orando com lágrimas, dizendo: me levanta, Deus, me levanta, Deus, me tira desse estado. E ela não conseguia. Quantas vezes você chorou: me livra desse pecado maldito, Deus, me tira, eu não tenho forças contra ele. E nada. Quantas vezes: Deus, cura meu filho, Deus, muda essa circunstância. E nada. Quantas vezes você quis se endireitar? Eu vou ser uma mulher séria, uma mulher de Deus, uma mulher santa, mas eu não consigo vencer, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho forças. Eu não tenho forças. Eu não tenho recursos. É muito triste. Parece que ela mesma, tentando entrar na história, Jesus num púlpito na sinagoga, essa mulher ali na parede assim, olhando ele, meio com vergonha dos judeus, meio velha, meio dizendo: eles vão me julgar, eles vão me mandar embora, eles não gostam de mim, eu sou uma velha feia, doente, eu não tenho força nenhuma, eu estou fadada a morrer, a ser condenada. Era o estado dessa mulher. Não é o seu estado? Se eu deixasse você sair gritando nessa igreja, saindo pelas ruas: meu Deus do céu, passa de mim esse cálice. E você vê ela naquele canto dizendo: sem de modo algum poder se endireitar. Sem de maneira nenhuma, de modo algum, sem ter qualquer chance. É a sua vida, meu irmão. Você não tem mais força para lutar contra este pecado. Você não tem mais força para se reerguer. Você não consegue mais sair. Há 18 anos você está assim. Um dia você esteve erguido. Um dia você conheceu as torrentes de água viva. Um dia você experimentou a doçura do perfume de Cristo. Um dia você esteve no seu primeiro amor e viu sua casa funcionar com harmonia. Um dia você viu seu ministério, meu irmão, tendo aquele calor e aquelas chamas do Espírito Santo. Um dia você já exerceu domínio sobre o pecado, mas agora Ele te dobrou, Ele te venceu, Ele te curvou, e assim você permanece por muito tempo. Por que você não sai? Ah, pastor, eu não consigo. Eu não consigo. O senhor acha que eu não tento ler a Bíblia? O senhor acha que eu não me martirizo e digo: eu nunca mais vou cometer isso, eu nunca mais? E passam os dias e eu me pego fazendo novamente. Eu vou ser um homem diferente, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma mulher santa, eu vou desenvolver uma grade, um cronograma de oração, de jejum, mas eu sempre fracasso, eu sempre caio, eu sempre me rendo, eu não tenho força. Eu não tenho condição de lutar contra isso. Agora sabe o que é o mais forte? Aqui que eu quero entrar. Esse é o maior drama da pregação. Presta atenção, todos, com muita atenção. Aquela mulher estava numa sinagoga. Poderia ter duas situações aqui. Ela poderia ter vindo
por causa da fama de Jesus, ou ela poderia ser uma mulher que tinha acesso àquela sinagoga, poderia ver do lado de fora. De toda forma, ela tinha conhecimento do Deus Yahvé. Então ela participava de cultos. Sabe o que é o pior? Frequentar os cultos, tomar santa ceia, louvar, pregar o evangelho, ocupar um cargo, sabendo que tem um demônio alojado na sua vida e que ele não sai de jeito nenhum. Tomar ceia, frequentar culto, participar de vigília, sabendo que você está encurvado, continua encurvado e que não volta ao seu estado de jeito nenhum. Sabe o que aquela mulher fez? Por 18 anos, se conformou com seu estado. Por isso que eu cheguei aqui, tinha gente assim na hora do louvor, assim. Por isso que tem gente que não tem a menor alegria, não falta do culto, vem na ceia, até participa daqui, fez de tudo para se endireitar, mas de modo algum conseguiu. O que fez? Continuou com o demônio alojado, continuou com o pecado não vencido, continuou com o vício introjetado, continuou com a depressão, com o desânimo, com a tristeza, e se prostrou, e se rendeu, e se submeteu a esse estado, e assim ela estivera por 18 anos. Essa é a história da sua vida. É você está aprendendo a conviver com a opressão maligna, com a enfermidade maligna, a sedução, o cativeiro maligno. Você sabe que tem algo errado com a sua conduta. Você sabe que não é assim a vida cristã. Esse ranço, essa tristeza, essa depressão, esse fardo pesado não é. A vida no Espírito é de alegria, é de abundância, é de paz. Sabe o que é o pior? Eu estou lúcida, eu sei que eu estou encurvada, eu sei que é um demônio que está aqui, mas eu não consigo tirar ele, eu não consigo voltar, eu vou prosseguir assim. Já pensou na hora do louvor, levanta a mão, você ainda ri? Não, você está entendendo onde eu quero chegar? Rapaz, eu li isso aqui, eu sentei, eu falei assim, Jeová do céu. Eu olhei no espelho, dei uma olhada, falei, será que o negócio não está aqui em mim, não? Eu dei uma olhada para ver se tinha um rabo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tonto ali naquela sala. Eu falei, meu Deus do céu, essa parte. Os demônios alojados em nós ali, curvados em nós ali, e tenta e não consegue. Eu não venço o pecado, eu não venço o vício,
eu não venço esse caráter maldito meu, eu não consigo vencer. Eu não consigo deixar de ser uma mulher depressiva, desequilibrada, fraca. Eu não consigo deixar de ser imoral. Eu não consigo mais ter alegria nas coisas de Deus, pastor. Não consigo ter alegria. Eu tento, eu vejo o senhor gritar, berrar, vai, ora, eu vou tentar lá em casa. Eu não consigo. Ler a Bíblia, eu olho, folheio, eu não entendo nada. Me dá uma apatia, me dá uma... Quantos não estão aqui essa noite? Encurvados. Encurvados. Cativos. Presos. Conscientes disso. Vivem a sua rotina assim. Não, eu quero que você olhe para esse púlpito, visualize essa mulher. Vamos dizer que ela tem 60 anos. Ela está com as túnicas amarronzadas, esfarrapadas e alguns cachecóis de linho branco, sujo. Ela tem um olho um pouco fechado, poucos dentes na boca. E ela está lá com as unhas grandes. Essa mulher está aqui. Olhe para ela aqui. Dá uma olhada ali. Agora, olhe para o rosto dela e veja o seu rosto lá. Veja você, carcomido, putrefado, encurvado. É você, é o seu estado, é você essa mulher. A pregação não é para o colega da esquerda, da direita, de trás. A pregação é para você. É para você a pregação. E eu tenho absoluta certeza que você é um homem e uma mulher sincera. Eu não posso, de modo algum, me endireitar. Não posso. O senhor acha que eu sou louco? O senhor acha que eu quero viver pecando? O senhor acha que eu quero ter um casamento infernal? O senhor acha que eu não gostaria de trazer almas e almas para cá? O senhor acha que eu não gostaria de ser santo, puro, orar 2, 3 horas por dia? Você acha que eu não queria ser um homem de jejum? Uma mulher equilibrada, forte? Você acha que eu não queria, pastor, ser igual o rei Davi, o profeta Elias, o apóstolo Paulo? O senhor acha que eu não queria ter a plenitude do Espírito, da graça de Deus em mim? O senhor acha que eu não queria ser um testemunho para a minha geração? Mas eu não consigo, pastor. Eu não consigo sair desse poço de lama. Eu não consigo sair desse charco, desse pântano. Eu não consigo, pastor, eu não consigo há 18 anos. Eu não consigo. E eu estou convivendo com isso. Eu me conformei. Acompanha comigo o verso 12 para você ver. Lucas 13, verso 12. Vendo a Jesus, chamou-lhe até aí. Olhem para mim. Vocês estão entendendo aí, pastores? Você viu a mulher falar alguma coisa aqui? A mulher pediu para ser curada? A mulher falou? Adriano, Alexandra, João Neto, o estado daquela mulher de tanta letargia, que ela estava vendo Jesus, sabia que ela era Deus, mas ela não conseguia nem pedir para ser curada. Ela estava tão entregue, tão na lama, na fossa, tão no esfriamento. É o Filho do Homem, é? É Jesus? É. Tem o todo-poder? É. Ela não conseguia pedir ajuda. A Bíblia diz que, a Bíblia não menciona ela tendo falado, buscado, clamado, pedido.
Tem pessoas aqui seguramente que não conseguem mais se expressar diante de Deus, que não conseguem verbalizar, que não conseguem se comunicar com Deus, estão num estágio tão profundo de queda, que não conseguem mais falar. Vergonha, culpa, conformismo, não consegue. Você já foi a Deus, presta atenção, você já foi a Deus e tentou orar e parou e falou: meu Deus do céu, eu não consigo nem orar, eu não sei nem pedir, eu não sei nem me comunicar com Deus, eu não sei nem como eu apresento o meu problema, eu não consigo. Tem pessoas assim, por Deus do céu, eu sei que tem. Você está notando aqui no 12, ela não pediu, ela não falou. Imagina aquela mulher no canto da parede. De que se queixa o homem? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Você já orou e você já sentiu raiva da sua oração? Nossa, Deus do céu, eu não aguento essa repetição, mãe. Meu Deus, o Senhor deve estar enfadado da minha oração, meu Deus. Balada está comendo ali atrás. Como é que nós vence assim, Urs? Eu vou terminar e vou encerrar com isso aqui. Só tem uma chance aí. Ó. Presta atenção, se você quer. Eu vou te falar qual que é a sua diferença com a minha. A minha diferença com a maioria. Sabe qual que é? Vocês não creem na palavra. Vocês acham que está escrito aqui para escrever. Então vocês esperam uma pregação só que mexe com a emoção. Glória a Deus, levanta a mão, aleluia! Aí vocês saem, mas não, vazio. O problema é crer na palavra escrita, no Logos de Deus. O Logos são as palavras que saíram das vísceras de Deus, e elas são palavras de Deus e elas se cumprem. Quando eu leio a escritura e vejo que Deus prometeu alguma coisa, então Ele prometeu exatamente o que está escrito. O que a palavra diz? A palavra não mostra a reação dessa mulher. Essa mulher não fez nada. Jesus foi e tocou. Tem duas coisas aqui que vão selar o seu futuro. Duas coisas aqui. Duas coisas aqui que resultaram naquela mulher voltar. Vamos ver. Lucas 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ok? Presta atenção. Jesus estava numa sinagoga, pregando, e veio ali uma mulher. Foi o único ato da mulher, não foi mais nada. Não tem mais nada ali. Só isso. Essa palavra veio ali, significa aproximou-se. Ok? Aproximou-se. Foi a atitude dela. Agora vamos ver a de Jesus. Lucas 13, verso 12. Vendo a Jesus, por que Jesus viu ela? Porque ela se aproximou, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. 13. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Vamos lá. Essa mulher só teve uma reação. Sabendo do estado que ela estava, o que ela fez?
Obviamente a sua enfermidade não tinha cura. Era impossível da ciência e medicina da época endireitar essa mulher, impossível. Só uma intervenção divina. Aprenda isso na sua vida. Há coisas na sua vida que só intervenções divinas. Há circunstâncias e situações na sua vida que só operações do céu, só a própria manifestação de Deus para te livrar. O que ela fez? Ela se aproximou de Jesus. Quando Jesus viu que ela se aproximou, Jesus chamou essa mulher. Chamou ela para ser curada, chamou ela para ser liberta, convocou-a, chegou o dia dela, selecionou-la, escolheu-a para ser livre, para vencer aquele mal, ok? Mas ele só a chamou depois que ela se aproximou. O que eu aprendo aqui? Nós vamos ficar um período de tempo encurvados, nós vamos sofrer de moléstias, nós iremos ter que aprender a conviver com o mal, mas nós temos que nos aproximar de Deus continuamente. O que é isso? Ela estava numa distância onde Deus podia vê-la, próxima à presença de Deus. Ok? Nós temos que se aproximar de Deus e ali ficar, e ali esperar, até que um dia, Ele vendo que estamos próximos, vendo que nós ainda estamos insistindo, Ele então nos chame, Ele então nos selecione, Ele então nos convoque, e pondo as mãos nela, ela se endireitou e ficou livre daquele mal. É a única dica que a Bíblia dá. Está encurvado? Está encurvada? Está num cativeiro há 18 anos? Está cheio de pecado, está desanimado, prostrado? Se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus, se aproxima do Evangelho, fica próximo, fica no raio de ação de Deus, fica próximo ao solo sagrado de Deus, fica próximo ao monte que troveja a Shekinah de Deus, fique próximo das Escrituras, fique próximo dos cultos. Olha onde ela foi, numa sinagoga, tinha um homem falando. Ela estava numa igreja, ela estava num culto público, e ela estava vendo o maior pregador de todos os tempos no púlpito pregando um sermão. Lá ela foi, próxima, e ali ela obteve a cura. Não deixe de vir na igreja, não deixe de frequentar os cultos, não deixe de ler as Escrituras, não deixe de estar próximo. Mesmo encurvado ela foi, mesmo encurvada ela participou, mesmo encurvada ela esperou a cerimônia, mesmo encurvada, até que Jesus, vendo-a, a chamou. A chamou. Vamos ler o verso 13, 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Agora, aquela mulher podia levantar as mãos num culto público. Agora, ela dava glória a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Vocês leram? Vocês ouviram? Olhem de novo para cá e vejam aquela mulher. Olhem vocês aqui.
minha vida. O Senhor não sabe o que eu tenho feito, o que eu ando pensando, o que eu ando sentindo. O Senhor nem sonha o que eu tenho passado. Eu estou dobrado, eu estou caído, eu estou encurvado. E eu estou consciente disso. Andando com um demônio alojado, com pecado escondido, com uma área sem resolver. A única coisa que ela fez foi isso. E ficou ali. Mulher, é o que você tem que fazer. Capítulo 13, olha o verso 16. Capítulo 13, 16. Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em sábado esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos? Oh, meu irmão, Jesus teve compaixão. Olhe para mim. Os fariseus dizem: como que você faz isso num dia de sábado? Porque eles guardavam o sábado. Ele falou: se o boi de vocês cair num barranco, ficar atolado num poço, vocês não vão tirar ele no sábado? Sim. E eu não posso tirar do cativeiro essa filha de Abraão, que está 18 anos assim.